Olá, criancinhas! Entrou uma pessoa, tarô lá, oi, crianças! Vamos dar uma enrolada aí pro povo entrar, né? Mas quero avisar que a live de hoje vai ser para tirar dúvida de vocês. Então, o que nós vamos fazer? Vamos passar todos os o conteúdo programático, porque no curso online são 13 módulos, né? Dividido, e aí a gente vai falar o conteúdo de cada divisão. Mas o grande módulo é Freud, que nós vamos estudar, é o primeiro, por causa de que Freud, essa pessoa, vou mostrar, ó, essa pessoa que está aqui em cima no quadro, me lembrando sempre qual é a responsabilidade que eu tenho com o que está acontecendo comigo. Então a gente sempre vai começar o curso por Freud, porque obviamente ele foi o pai da psicanálise, né? E eu tenho que sempre começar com o pai e a mãe, porque é o esperma que fecunda o óvulo. Então nós vamos falar do conteúdo programático desse Freud, depois nós vamos falar do conteúdo programático de Jung, depois nós vamos falar do conteúdo programático de Reich, vamos tirar algumas dúvidas sobre o curso que todo mundo pergunta. Depois a Tatá Tamires, que eu chamo carinhosamente de Tatá, vai entrar para falar um pouco da neurociência, para falar um pouco do tarô dos orixás, do filtro dos sonhos. Depois vem Mari falando da importância da ferramenta de coaching, e Lacan que ela dá, que é espetacular. Eu costumo falar que é nesse 12º módulo que vocês vão entender que entenderam a psicanálise, porque o Lacan traz uma linguagem mais moderna, mais fácil, e a Mari tem uma didática muito legal também. Vivian, demônio da minha vida, você também é meu demônio, todos vocês são meus demônios. Então, enquanto esperamos mais pessoas entrarem, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que estão aí e que é a dúvida de vocês sempre. Quando eu faço o curso de psicanálise e espiritualidade, eu posso atender em psicanálise? Sim, porque psicanálise é um curso livre em todo o mundo. Ah, mas existe pós-graduação em psicanálise? Existe, mas aí é pós-graduação que também é um curso livre, né? Faz quem quer, não faz parte. Então, vocês, assim que terminarem o módulo Freud, se já estiverem passando em psicanálise ou se for começar a psicanálise, assim que você começar, até para você elaborar os seus conteúdos, para não confundir o que é seu com o seu cliente, fazer a conta transferências, que é um dos itens de Freud. Que é conta transferência, Márcia? No curso você vai saber, mas eu vou falar que conta transferência é você passar as suas regras, os seus valores para o seu cliente, e o papel de psicanalista não é esse. Então vocês vão poder atender, vocês vão receber o certificado também. Como é que faz? Ah, fiz inscrição no curso de psicanálise, cumpri lá os 13 módulos, vou enviar um aviso para o Espaço Humanidade e eles vão emitir os certificados para vocês. Esse certificado é registrado pela Abrat, vocês vão ter lá o apoio da Abrat para exercer a sua profissão, tem um número de horas, vai poder fazer o registro. Para quem já pertence à Abrat, para quem já tem a carteirinha de terapeuta, é só acrescentar mais um curso, que é a psicanálise e espiritualidade. Fora isso, fora o conteúdo, fora os 13 módulos que vocês terão à disposição por um ano, vocês ainda vão ter 4 aulas bônus. Sabe o que é isso? 4 aulas comigo, com a Mari, com a Tamires e com a produção, né? Porque sem
a nossa produção, que quem maestria, se é que existe esse nome, é a Gi, né? Vai ser pelo Zoom, e aí vocês vão poder tirar todas as dúvidas pessoalmente. Ah, Márcia Marins, mas e durante o curso, se eu tiver dúvida? Nós temos uma equipe de suporte preparadíssimas para responder todas as perguntas de vocês, supervisionado por mim, pela Mari e pela Tamires. Então vocês não vão ficar com dúvida de jeito nenhum. Então vocês podem fazer a sua inscrição tranquilo. Fora tudo isso que eu já falei, a gente ainda tem um material de apoio. O que seria esse material de apoio? Seria apostilas, que tem apostila no módulo Freud, tem apostila no módulo Jung, que é uma coisa mais esmiuçada, porque todo mundo gosta de papel, né? Então as pessoas gostam de imprimir lá e ter o papelzinho para ficar, a apostilinha para ficar rabiscando, isso vocês terão. Sem contar o filme os filmes, né, que nós indicamos, os livros que nós indicamos. Como falei, o curso vai ser liberado por 1 ano. Sabe o que eu estou achando assim muito legal nesse curso online? Que eu, embora goste muito do presencial, mas eu acho o online mais vantajoso para os alunos, porque ele vai ter 1 ano para estudar. Então, quando nós começamos o curso de psicanálise e espiritualidade, principalmente quando começamos a falar sobre a espiritualidade, as pessoas bugam. Sabe o que é bugar? Que nem aqueles computadores antigos, da tela azul. Por quê? Porque nós viemos de uma formação espiritualista, uma formação religiosa, e não muito ocultista, muito do sutil, muito sem cunho religioso. Então, quando nós apresentamos para você essa espiritualidade sem cunho religioso, a maioria buga. Principalmente em Freud, quando eu começo a falar de reencarnação, como que é esse processo, que nós não temos livre-arbítrio, aí as pessoas bugam. Sem contar que se nós estamos falando de psique, de psicanálise, obviamente eu estou mexendo com a minha psique, você estará mexendo com a sua psique. E é natural que pule criaturas, que são os elementais artificiais, que nós vamos estudar também, e a pessoa não compreende direito. Sabe por quê? Porque a pessoa não está íntegra, ninguém, tá? Não é a pessoa, ninguém está íntegro. O que seria integridade? Pensar, sentir e agir da mesma forma. Então, se eu estou tendo a ação de assistir um curso, eu deveria estar sentindo aquele curso e pensando sobre o curso. Só que o que acontece? Quando toca num ponto neurótico nosso, num trauma, numa crença, enfim, em alguma coisa, a gente pega o aviãozinho que chama Hellmann's Airline, começa a viajar na maionese e perde a audição, perde a escuta, né? E no curso online, o que vai acontecer? Você vai fazer lá os 13 módulos bonitinho, que dá para fazer tranquilo, porque as aulas estão tão gostosas, que fica melhor que Netflix, que maratonar no Netflix. Então você vai, olha, tem aluno, isso é sério, que conseguiu fazer os 13 módulos em 1 mês, tá? Porque ele maratonou de final de semana. Aí o que ele fez? Voltou para a primeira aula. Só que quando ele voltou lá para a primeira aula, ele já não era mais ele, porque ele tinha um outro conhecimento. Cada vez que a gente adquire um conhecimento, a gente se transforma. Então ele foi assistir pela 2ª vez, e aí ele aprendeu um monte de coisa diferente, ele percebeu um monte de coisa que ele não tinha percebido. Aí ele foi até o final, depois ele voltou. Ele teve 1 ano para fazer esse vai e volta. E no presencial já não tem esse esquema, né? É a aula lá de final de semana, pegou, no outro mês vai tirar dúvida, né? Temos um grupo, eu respondo pelo grupo também. Só que ele não vai poder rever com os olhos dele. No online, vocês têm essa grande vantagem, vocês vão assistir quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes
você precisar para entender aquele conceito. Muita gente fala assim para mim: ai, Márcia, mas Freud é muito difícil. Freud não é difícil, sabe por quê? Porque como ele que embasou a psicanálise é psicanálise porque é a análise da psique, todos nós somos espíritos desdobrado, vamos chamar assim, em alma, e alma é psique. E tem o ego, que é a manifestação, que é o corpo de carne. Legal? Então, todos nós, percebendo ou não percebendo, nós entendemos os conceitos de Freud, se explicado de uma maneira simples, divertida, como eu faço. Porque se você for só estudar pelos livros ou pelos métodos científicos, fica muito difícil. Ah, Márcia, como eu faço para me inscrever no curso de psicanálise e espiritualidade? É só você entrar no site Spaco, porque não aceito ser cedilha, então é spacohumanidade.com.br/psicanálise. Se você não entrou, corre lá para entrar, mas não me deixa sozinho, espera terminar a live, tá bom, demônio? E aproveita que vocês estão aí, começa a mandar aviãozinho, né, que é aqueles direct, para os seus amigos, para suas amigas que você acha que pode servir o curso. Legal, pessoas? Então vamos começar pelo conteúdo programático. O que nós vamos ver em Freud? Espera aí que eu tô com colinha, porque a coisa aqui é grande. Então, o módulo 1 inteirinho vai ser o módulo 1 vai ser módulo 1, 2, 3, vai ser tudo sobre Freud. Freud é a maior parte do curso, porque foi ele que embasou a psicanálise. A gente vai começar o curso entendendo qual é a diferença entre psicologia, psiquiatria e psicanálise, porque é uma pergunta muito comum, não só dos alunos, mas também de nossos clientes. Então a gente vai ter que saber qual é a diferença. Depois nós vamos para o momento histórico do nascimento da psicanálise. Porque, como vocês sabem, espiritualmente nós estamos ligados ao todo. Quando eu falo espiritual, eu não estou falando de entidade, não estou falando de ser extracorpóreo. Eu estou falando do eu espírito. Eu estou ligado ao cosmos, né? Então, toda a minha vida, e que isso a gente vai ver melhor lá em Jung, que Jung traz isso como inconsciente coletivo. Então, o meio em que eu vivo, a cultura que eu vivo, também influencia a minha psique. E aí a gente vai desmistificar um monte de gente, porque as pessoas têm mania de falar assim: ah, eu sou assim, assado, cozido, porque eu nasci no Brasil, porque minha mãe é isso, porque minha avó era aquilo, porque minha tataravó era não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. A gente vive tirando o cu da reta, porque não entende que se nós nascemos nesse país, com aquele papai, com aquela mamãe, é porque nós escolhemos, mas a gente vai ver isso também. Introdução à psicanálise. Por que eu dou uma introdução? Porque quando a gente começa um curso, a gente não gosta muito, pelo menos eu não gosto. Se eu não gosto, eu acho que todo mundo não gosta, porque o ser humano só se move pelo próprio interesse, e nós vamos ver isso também. Então eu começo com uma introdução à psicanálise, que eu vou dar uma pincelada do que é, qual o método, bem rapidinho, porque aí a ansiedade desce, e aí a mente para um pouquinho e a gente consegue observar melhor. Depois, a biografia de Freud, vida e obra, porque para eu entender o que uma pessoa fez, já como psicanalista, eu tenho que entender o histórico de vida dela, então a gente vai ver isso também. E vai também, para baixar a ansiedade, ver logo do início métodos e definições de Freud. Esse é o módulo 1 do curso online. No módulo 2 é a psicanálise e espiritualidade. Aí a gente vai ver o que é a psique do ponto de vista espiritual, que vocês já assistiram na minissérie. Quem não assistiu perdeu, porque estava aberto ontem, antes de ontem, até a meia-noite.
o que seria essa manifestação da psique, nós vamos ver o que os chakras têm a ver com isso. E aí é o grande momento do bug geral da nação. Vamos ver o que significa livre-arbítrio e constatar que, como encarnados, não temos livre-arbítrio. Todo mundo já vai começar a ficar maluco, aí já começou a pular. Mas no curso vocês vão entender isso bem direitinho, porque a gente vai ver os corpos também, vocês vão entender melhor. Nós vamos ver o que é toros. Toros é como se fosse uma bolha que eu crio através do meu eletromagnetismo, que a gente pode associar àquele território pessoal da psicologia. Nós vamos ver os temperamentos humanos, nós vamos ver qual a relação entre o temperamento da pessoa e o signo. Porque vocês vão ter também um testezinho que vocês vão poder aplicar no cliente de vocês, temperamento humano. Só que também vocês vão levar em consideração o signo solar e o signo ascendente da pessoa, porque aí você vai associar o elemento e você já vai ter uma base se ela está muito fora da casinha ou não, né? Se ela está no caminho certo. E se ela está fora da casinha, existe um motivo para isso, porque Freud chama o que nós aprendemos em Freud como sendo um determinismo psíquico, que é semelhante à lei de Hermes, né? O nosso universo é mental. Aí nós teremos a teoria estrutural da personalidade, como Freud enxergou isso. E vamos estudar a primeira tópica, a segunda tópica, a terceira tópica. E esses termos são psicanalês. É importante para nós? Não. O que eu faço questão no curso de psicanálise e espiritualidade? Que vocês entendam o conceito. Porque falar, o determinismo psíquico é lindo, parece que você é uma psicanalista maravilhosa que estudou 500 mil anos. E você estudou 500 mil anos? Estudou, porque senão não teria condição de estar entendendo e de estar entrando no curso. Mas se seu coraçãozinho está pedindo para você entrar no curso, é porque você tem esse conhecimento dentro de você já e precisa lembrar. Então, nessa teoria estrutural da personalidade, nós vamos ver novamente, só que aí de uma forma mais aprofundada, as noções, as premissas que Freud colocou, e uma delas eu já adianto que é o determinismo psíquico. Nós vamos ver teoria das pulsões, a teoria estrutural da psicanálise, como ficou, e a estrutura dinâmica. Né? Já o nome já está falando, como que é a estrutura que Freud imaginou, não que eu seja de fato, mas é a forma didática que ele arrumou de explicar e que eu explico de uma outra forma, porque hoje nós temos o conhecimento dos 7 corpos e a estrutura dinâmica. O que seria essa estrutura dinâmica? A estrutura dinâmica é como que acontece esse joguinho de futebol dentro de nós. Essas energias. Como que diante de um estímulo externo eu reajo e consigo sentir alguma coisa, né? Por exemplo, sei lá, alguém não gosta de mim. E aí eu reajo de forma agressiva, eu sinto dor, eu fico triste. Foi a pessoa? Não. Não foi a pessoa que me deixou triste. O problema é que eu não aceito que a outra pessoa não goste de mim por isso, por aquilo, pode ser por posse, e aí abre um leque de possibilidades e cada pessoa é uma pessoa. Então, como é que essas energias dentro da gente? E para entender isso melhor, a gente vai para o módulo 4, onde nós vamos estudar os instintos humanos, os elementais e os elementais artificiais. Instintos humanos, como todo mundo já está careca de saber, é o que era considerado os 7 pecados capitais, que são 7 pétalas do cardíaco. O cardíaco tem 12, né? Então, 7 são esses
instintos, quero chamar de pecados capitais, que a gente aí, nós estamos aqui para desenvolver eles, tá? Então não vem com essa ideia de eu sou a estrelinha da luz, eu não tenho orgulho, eu não tenho inveja, porque a gente tem tudo, né? E os nossos 5 sentidos, que são as nossas percepções. Junto com isso, estudando isso, a gente vai entender o porquê, né? Freud coloca que nós temos mecanismos de defesa de ego, porque a gente sempre está tentando não é que a gente tenta, tá? É a nossa psique que trabalha desse jeito. Ela trabalha de uma forma que ela sempre vai criar um mecanismo de defesa para a gente não sentir dor. Por quê? Porque dor dói. E a gente não gosta de sentir dor. Então a nossa psique, embora estejamos ainda desenvolvendo essa alma e desenvolvendo no momento histórico com o cosmos espiritual, porque o cosmos precisa, o universo, Alá, Jeová, Deus, o nome lá que vocês queiram dar, é o nosso papel compreender, né? A dor existe? Existe. O sofrimento é necessário? Não. Então, na medida que eu entendo como funciona essa psique, o que são esses elementais artificiais, o que são esses mecanismos de defesa, o desenvolvimento psicossexual, eu gosto desse nome psicossexual, que é a forma de vida, né? A energia vital, como ela foi distribuída, segundo Freud, do 0 aos 7 anos, em que estágio nós deveríamos estar, mas em que estágio nós estamos estacionados, que é no complexo de Édipo. Nós veremos ainda dentro desse modo a paraplaxia, olha que nome bonito, paraplaxia, quem adivinha o que é isso? Quem não conhece, quem não estudou não vai adivinhar, mas é simplesmente um ato falho. Sabe quando você vai falar uma coisa e você fala outra coisa? Ou que dá branco? Tudo isso é ato falho, tudo isso é o papel do psicanalista interpretar para o cliente, mostrar para o cliente que ele está com um ato falho. Inclusive no curso eu coloquei um slide muito legal, onde o cara foi comprar uma televisão de LCD, e aí ele falou, eu quero uma televisão de LSD. Então, o porquê o cara cometeu esse ato falho? O que será que é a televisão para ele? Para que ele queria a televisão? Para alterar a consciência? Alterar a consciência para quê? Para ele sair da dor, para ele fugir da dor? Aí são N possibilidades a serem investigadas. Depois disso, ainda dentro do módulo Freud, desse módulo 4, nós vamos ter a magia da vida. O que é a magia da vida? Gente, esse é um assunto muito sério que a gente meio que eu faço o possível para desmistificar. É aquela coisa de, eu tenho que pensar positivo. Não tem que pensar positivo coisa nenhuma, você tem que ser íntegra. Eu falei coisa nenhuma para não falar porra nenhuma. Mas você não tem que pensar positivo nada, porque a vida funciona na polaridade. Eu tenho que sentir sim, manifestar sim a polaridade negativa, a positiva, aí eu gero eletromagnetismo e atraio. Mas tem um monte de gente aí pregando, não, tem que pensar positivo. Vamos ver também, muito en passant, as definições das neuroses, psicoses, e finalmente métodos e definições de Freud. Quais os métodos que Freud desenvolveu para a gente poder analisar essa psique? Quando terminar, e ainda não terminou, mas vocês já vão ter ideia de como fazer a análise. Por isso que eu falo que, terminando o módulo Freud, se você atrair o cliente, se você está fazendo psicanálise, você já pode começar a atender. Aí nós vamos para o módulo 5, que é a interpretação dos sonhos, que a gente vai estudar um monte de coisa. Função do sonho, significado, como se processa esse sonho, os sonhos psíquicos, o que é o sonho lícito, lúcido, aliás, não lícito, porque o lúcido também é lícito, eu acabei de cometer uma parapraxia. E eu entendo por quê, mas não vai dar tempo de falar porque eu cometi essa parapraxia. Que
coisa que é esse Cronos, né? Esse tempo. Ah, sonho, morte, transcendência, porque o sonho pelo ocultista é considerado a pequena morte, porque se processa da mesma forma. Os conceitos espirituais de sonho, ou seja, o que Kardec lá com o Espírito da Verdade colocou como sonho. Sonho e telestesia, que nada mais é a clarividência no espaço, que todo mundo tem, mas ninguém percebe. E uma pequena técnica para você lembrar do sonho. Aí nós terminamos o primeiro módulo, que é o módulo Freud, que eu estarei com vocês. Ó, e já aviso, todo final de módulo que eu dou, eu não consegui gravar sem chorar, porque meu coração dói de me imaginar que eu não vou encontrar mais com vocês. E aí todos os alunos mandam mensagem para mim, eu também chorei, porque já dá saudades antes de acabar, porque o curso é bem legal. Aí eu vou pular alguns módulos e vou falar do outro módulo que eu dou, que é Jung, e que nós vamos ver quem é Jung, quem foi Jung, nós vamos ver as diferenças e as similaridades entre Jung e Freud, o que é um outro diferencial da psicanálise e espiritualidade. Enquanto as psicanálises por aí dividiu em psicanálise freudiana, psicanálise ortodoxa, psicanálise não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e a psicologia analítica, a psicanálise e espiritualidade vem juntar os dois, vem trazendo a informação que um complementou o outro. Freud pôs as bases e Jung foi lá e aprofundou. E durante o curso vocês vão ver que muita coisa que Jung falou, Freud já tinha falado de uma outra forma, mas Jung falou de uma forma mais fácil da gente entender, porque a gente é espírito, é psique, então fica mais fácil. Vamos ver em Jung ainda a estrutura da personalidade, o que ele considerava consciência, tipos psicológicos, as funções desses tipos psicológicos, a psique humana, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, porque aí a gente estudando o inconsciente coletivo, a gente se agrega ao todo. E o que seria um inconsciente coletivo do ponto de vista espiritual. Esse é o módulo 8. No módulo 9, ainda estudando Jung, embora Jung tenha colocado lá os mitos gregos, romanos, tal, que eram os mais conhecidos, nós vamos estudar os mitos iorubás. Tá? Porque tá mais pertinho da gente, a gente entende mais de orixá, todo mundo tem um pezinho lá na macumba, no espiritismo, mesmo porque a Umbanda nasceu aqui no Brasil, então a egrégora é essa. Mas ele vem trazendo os arquétipos. Os principais arquétipos que ele traz é o ânima, o ânimos, o ego, a persona e o self. Esses são os principais arquétipos. Aí ele vem falando da mitologia pessoal, quando eu falo, ele vem falando, parece que eu incorporo ele, né? Não, mas sou eu que falo baseado no que ele falou, tá, gente? Vamos ver a mitologia africana dos orixás e os arquétipos dos orixás. Orixá nada mais é do que também uma frequência. Então, qual é o orixá que canta na sua cabeça? Então, qual é o meu orixá, qual é o meu santo de cabeça? É aquilo que você tem de melhor. No meu caso, Oxóssi, porque senta no trono do conhecimento, então eu vim para expandir, eu tenho facilidade de entender as diversas línguas de fazer, então eu sinto que é ele, e quando eu fui atrás, era essa frequência. Eu não sou eu, vocês têm que entender isso, é o mito. Eu vivo o mito dele, eu funciono da mesma forma que Oxóssi funcionava, que é conhecido como caçador de uma flecha só. Então eu fico programando, planejando e etc, porque eu não posso errar a flecha. No módulo 10, nós vamos estudar a sincronicidade que Jung colocou, porque se Freud fala que nada acontece por acaso, Jung vem falando que tem coisas que são acausais, que não tem causa, mas nós, espiritualistas,
E ele também, Jung também de uma certa forma explicou, mas aí não sei porque ele falou que era acausais. Aí entrou mensagem da produção, eu perdi o que eu estava falando. A Jung falava que era acausais, mas não é. A causa está no universo. Como eu faço parte do universo e tenho esse inconsciente coletivo que é da humanidade, eu vou ser influenciada e a coisa vai ficar sincrônica. E, gente, a coisa mas a gente só consegue perceber que quando a gente estuda e começa a prestar atenção. Vou dar um exemplo rapidinho. Você está pensando em comprar um carro, sei lá, que carro? Eu não entendo nada de carro. Mas vamos pôr, eu ia falar Fusca, mas é muito antigo, né? Qual carro? Um Fiat qualquer, tá? A partir do momento que você pensa em comprar aquele carro de determinada raça da Fiat, o que vai acontecer? Eu só vou ver aquele carro. Então é isso que ele chamou de sincronicidade. E aí a gente vai estudar uma coisa muito legal que é Odu. O que é Odu? Odu é o caminho do destino. Como lá em Freud, na parte que eu falei da espiritualidade, nós não temos livre-arbítrio, aqui no Odu a gente vai entender um pouquinho melhor por que nós não temos o livre-arbítrio, porque o Odu nada mais é do que o caminho do destino. Aí a gente vai ler o mito dos 16 Odu, vamos ver que Odu é diferente de karma, a gente vai aprender a calcular o Odu. Gente, sabe aquela coisa que o Pai de Santo faz de calcular seu Odu e dar as previsões? Nós vamos aprender a calcular e aí a gente vai poder caminhar com mais segurança. Porque se eu sei o caminho que eu tenho que me percorrer, e como tudo é pro bem, pro bom, pro belo e pro justo, se eu vim percorrer um caminho, né, que seria esse Odu, eu venho vestida, vamos chamar assim, adequadamente. Então, se eu venho percorrer um caminho cheio de pedra, eu não venho de salto alto, eu vou encarnar de tênis, tá? Mas aí a psique começa a infernizar, porque tênis, tem que pôr sapato alto, mas mano, você não vai conseguir no seu caminho andar de salto alto. E é isso que a gente vai ver, aprender a calcular o Odu, vai aprender os aspectos negativos e positivos do Odu. Depois, ainda em Jung, Jung, vocês sabem que trabalhava muito com mandala, porque os desenhos expressam o nosso inconsciente com maior facilidade, porque o nosso inconsciente é constituído, além de palavras, por símbolos também. Só que como para dar um curso de mandala demoraria mais um ano, porque teria que entender de forma geométrica, geometria sagrada, cores, nós introduzimos o filtro dos sonhos. Quem dá o filtro dos sonhos é a Tamires Lima. Então o que nós vamos aprender? A lenda de como surgiu o filtro dos sonhos. Nós vamos confeccionar o filtro dos sonhos. Vai ser dado o passo a passo do filtro do sonho, cada que para você poder fazer o workshop de filtro dos sonhos, para você poder analisar o seu cliente através do filtro dele. E de repente, se você não quiser trabalhar com psicanálise, você pode trabalhar com o filtro do sonho e vender em algum lugar. Isso é mentira, tá? Porque o objetivo é você analisar o seu cliente através do filtro, como Jung analisava através da mandala. E finalmente, e só no final, a análise do filtro do sonho. Por causa de quê? Porque a Tamires percebeu, eu e a Tamires percebemos, que quando nós começamos primeiro a ensinar a analisar, como a gente tem mecanismo de defesa, a pessoa, ela forjava o filtro dos sonhos dela. Então, a análise do filtro do sonho vai ser a última aula de Jung. E aí passa, aí nós vamos, e daqui a pouco vocês vão saber o que é esse nós vamos para William Reich. Reich, ele fez o quê? Ele era freudiano, baseado em Freud, na coisa da libido de Freud, porque Freud falou que tinha uma pulsão e que nós tínhamos libido, e era essa energia libido que seria semelhante à energia vital que é distribuída do 0 ao 7,
aquela coisa da psicossexual, da distribuição psicossexual, por necessidade, porque Freud teve poucos anos de vida, 80 e poucos, 90 e poucos, não sei quantos anos ele teve, então ele tinha que estruturar direitinho, ele tinha que deixar bem embasado. Então ele acabou deixando essa teoria da libido do lado, ele trouxe, mas quem aprofundou foi Reich. E Reich vem explicando pra gente qual seria a gênese da neurose através, e ele fala muito de energia, tá? O que ele considera caráter, couraça caracteriológica, olha que nome, cada caracterológica, a gente tem que falar assim. O que seria um caráter genital, que seria um conjunto de características onde nós, a espécie humana, já estaríamos amadurecido, mas ainda não estamos presos lá no complexo de Édipo, que nada mais é do que equilibrar esse nosso lado feminino e masculino, numa linguagem espiritualista. Vamos ter muito en passant análise de caráter, porque conforme o meu caráter, conforme as minhas couraças, o meu corpo vai deformando e tomando uma forma. Né? Então a gente vai ver os tipos lá, mas en passant, não vamos aprofundar. Porque onde a gente aprofunda mais? No movimento do corpo, que são a quebra das couraças. Então nós vamos trabalhar o anel ocular, que sempre começa por aqui, tá, gente? Porque a gente vem de baixo para cima. Embora, para analisar o nosso cliente, a gente vai colocar de baixo para cima, mas para trabalhar a energia, a gente trabalha de cima para baixo. Eu falei errado. Então a gente tem exercício lá no curso para você trabalhar a sua couraça, que ele chamou de anel também, o ocular, o cervical, peitoral, diafragmático, abdominal, pélvico, eu sou dislexa. Por último, a análise do caráter e o que seria essa função do orgasmo que ele tanto fala, que é um livro que eu recomendo. E aí, quando chegar esse seria o último módulo, tá? Seria o módulo 13. Mas vocês vão ver, e eu sou uma pessoa de fé. Eu acredito que vocês vão comprar o curso e vão fazer os exercícios. Eu até postei essa semana no meu Insta uma cliente, a Mari, no Despertar de Mari, fazendo o exercício do olho, que nada mais é do que abrir bem o olho, olhar para a esquerda, olhar para a direita. E aí vocês vão perceber, fazendo os exercícios do Reich, onde está a sua maior resistência, a sua maior dificuldade. E são exercícios, gente, que não, mega fácil, não requer, assim, nenhum esforço, mas você fica moída. Então, eu dou esses 3 módulos. Vocês viram que é muito conteúdo. Eu tive que falar correndo, porque a Tamires tem mais um monte de coisa para falar, a Mari também tem mais um monte de coisa para falar, e a gente ainda quer ver se dá tempo. Mas, lembrando vocês, quem ainda não comprou o curso, hoje é o último dia para fazer inscrição. E o link é espaçohumanidade.com.br/psicanálise. Legal? Então vamos chamar a Tamires para ela falar um pouco sobre o conteúdo dela. Eu vou tentar, porque eu sou sou nova na live, então falaram que era só eu apertar aqui o nome da Tamis, fixar comentário, responder, fazer uma transmissão ao vivo com Tamis. Aí ela vai estação para ela e ela vai entrar. E ela vai falar do quê? Dos módulos que ela dá. Oi, Tatalin. Ai, quando essa mulher entra na minha casa. Peraí que eu não te escuto. O que aconteceu aqui? Não sei, mas você estava escutando na live? Tava. Eu entrei, parou, mas voltou já. Acho que foi a internet. Então tá. Então, amor, fala rapidinho aí, mas não muito rápido, porque você é muito linda, dos seus módulos.
Claro. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, explicando sobre esse curso maravilhoso que mudou a minha vida. Sou cria de Márcia Marins, vamos assim se dizer. Eu tenho um monte de filha. Tem um monte de filho. Eu entro logo depois da Márcia, no módulo 6. Ela termina, conclui o módulo de Freud e a gente entra com o módulo de neurociência. E esse módulo, ele dá um vulco-vulco, porque é muita teoria, mas a gente entende na prática como funciona o corpo, como que o corpo responde a tudo que Freud falou no módulo anterior. Como é que essas neuroses, como é que esses mecanismos de defesas, como tudo isso age no nosso corpo, tá? Então, eu tô aqui com a colinha também. A gente vai falar da introdução a neurociências, então eu vou explicar como é que começou esses estudos, da onde vem toda essa formação, essa escola que decidiu estudar e entender como funciona o cérebro humano. A gente vai falar sobre a neurociência, as definições, e tem várias partes de neurociências, mas aqui no curso a gente vai focar mais na parte da psicanálise e espiritualidade, mas tem neurociências de marketing, tem neurociências que são usadas para diversas áreas no mercado. Então, a gente dá uma pincelada rápida sobre isso, para as pessoas entenderem o impacto da mente, da constituição dos nossos pensamentos e como usar isso a nosso favor, né? E aí a gente entra no prático. Sistema nervoso, o que é esse corpo, o que representa esse corpo, como ele funciona, como que o meu pensamento está ligado ao meu corpo, como eu mexo o meu braço, por exemplo, e como as doenças se desenvolvem a partir desses pensamentos, desses comportamentos padrões que a gente tem, algumas neuroses e alguns processos depressivos, síndrome do pânico e etc. e tal. Aí a gente entra num pouquinho de aula de quinta série de biologia, entender lá os lóbulos frontais, né, toda a constituição física mesmo, e aí eu trago algumas visões da metafísica da saúde, né? Então, se eu tô com alguma área afetada, eu sinto dores de cabeça, eu sinto incômodos, quais são as áreas cerebrais que cuidam disso e indícios possíveis para a gente identificar como isso está afetando no corpo, para trabalhar em conjunto caso a pessoa tenha alguma doença pré-existente, né? Lembrando que a nossa função não é de médico, a gente não vai tirar medicamento, a gente vai trabalhar em auxílio a essas condições físicas pré-existentes ou que eles ganharam a partir das neuroses. Aí a gente vai falar sobre a mente, a constituição desse software que cuida do meu sistema, né? E como esses 7 corpos que a gente fala influenciam na mente, como a mente influencia nos 7 corpos. A gente traz o tempo todo esse link prático para vocês aplicarem no dia a dia. Tô falando muito rápido, Mar? Ai, tô Não, meio acelerada. Tá, então tá bom. Falando da mente, a gente aborda muito consciente e inconsciente, né? Porque 90%, como diz a Márcia, a gente ainda é bem otimista, é menos, é mais, aliás, mais de 90% está no inconsciente, e o inconsciente, de certa forma, comanda a nossa vida. Então, eu explico como funciona esses conteúdos conscientes, inconscientes, como é que a gente consegue trabalhar trazendo isso para a consciência, para se reconectar com a nossa essência, para ser íntegro, como a Márcia explicou aí no início do curso. Aí a gente vai destrinchar a anatomia do sistema nervoso, como que são a questão dos hormônios, do meu corpo físico, como eu me movimento, a gente vai um pouquinho mais a fundo nisso, e aí chega a parte que eu amo, que é neurônios, né? Que aí é como o bagulho funciona mesmo, como a gente se movimenta, como as nossas criaturas, as nossas partes, as nossas personas, elas influenciam no como a gente pensa, pensamentos viciosos, ciclos repetitivos, respostas automatizadas do meu sistema mental, a gente aborda tudo isso.
e tenta entender como desfazer esse piloto automático, como tomar conta da vida de novo e auxiliar o seu assistido a fazer isso, né? A fazer as coisas de forma consciente, trazer essa integridade. Aí tem o cérebro do coração, né? Que foi descoberto recentemente, falando que tem neurônios pensantes no coração. Então, quando a gente fala escuta o seu coração, é exatamente isso. É se conectar com essa rede neural, que quando a gente se conecta com ela, a gente tá sendo íntegro. Dá aquele quentinho. Sabe quando a Márcia fala, dá o quentinho no coração? É quando a gente se conecta com o cérebro do coração. E aí a gente aborda isso e como se conectar e auxiliar os seus assistidos a se conectar. Aí a gente entra no sistema endócrino. Falando de sistema endócrino, a gente está falando de hormônios especificamente. Como os hormônios agem no meu corpo, como que os hormônios influenciam no meu humor, no meu dia a dia, e como eu vou me relacionar com o externo a partir dos hormônios. E como eu estou viciada nos hormônios negativos, que não é negativo, eu só não estou sabendo usar aquele hormônio na potência máxima, porque o bem e o mal é de acordo com o que a gente olha. Se a gente olha certinho a ferramenta, a gente consegue usar ela muito bem. Aí a Tem gente que ler o entra em manual, alguns... né, Tatá? Oi? Tem que ler o manual para saber como funciona. Tem que ler o manual, e o manual muda a todo momento. Tem que estar atenta também às atualizações desse manual. Não, quando a gente acha que aprendeu tudo, muda tudo de novo. Muda tudo. A gente vai ver as disfunções mentais e psicológicas da visão da neurociência, fisiológica mesmo, como os hormônios agem, quais são as áreas cerebrais que são afetadas. E aí eu abordo um pouquinho do biológico dos transtornos mentais, algumas funções medicamentosas, como eles vão agir no corpo, para que eles funcionam, a importância do medicamento para algumas psicopatologias clínicas, né? A importância de, em alguns assistidos, a gente indicar um psiquiatra e ter que entrar com medicamento. Então, a gente aborda bastante essa questão medicamentosa também. A gente vai falar do processo compulsivo, que é as manias, as dependências, os vícios, de certa forma. A gente fala bem levemente sobre os vícios como álcool e droga, mas acho que a gente está falando muito mais de vícios comportamentais, vícios dos hormônios, vícios dos sistemas. Da nossa própria química, né? Da nossa própria química. Que é muito pior, porque a gente não precisa fazer nada, eu tô aqui paradinho, eu tenho um pensamento, a droga já foi instaurada no meu corpo e modifica tudo, inclusive como eu vejo o externo. E isso dá, de certa forma, prazer, e aí a gente aborda novamente o prazer secundário, o ganho secundário nas minhas ações, né? Porque se o ser humano só se movimenta pelo próprio interesse, se eu estou tendo um comportamento tóxico para mim, qual é o meu ganho nisso? Eu estou viciada nessas químicas corporais, nesses comportamentos, o que eu estou ganhando com isso? Então a gente aborda isso na questão física também. Aí tem os mecanismos de emoção do encéfalo e a diferença de emoção e sentimento, né? As pessoas ficam bem confusas nisso. Emoção e sentimento são completamente diferentes. Emoção é uma coisa mais primária, a gente herdou dos animais, é a nossa parte animal. O medo é uma emoção. Né? A paixão é uma emoção, ela não é um sentimento, ela tem função para procriar. E aí, por isso que a gente fica doido, a gente fica doente, né? Que a paixão lá no mito de Eros e Psique traz isso como uma doença. Porque é uma emoção, é uma função corporal, é animal praticamente. Então a gente mostra essa diferença de emoção e sentimento, como de repente transformar uma emoção em sentimento e como lidar com as emoções, porque a emoção é animal, é corporal, eu vou ter pelo resto da minha vida, eu só vou me tornar consciente da minha emoção e eu vou saber separar o que é emoção e sentimento. Isso é muito importante no dia a dia, gente, dá um vucu-vucu danado.
E aí eu começo a abordar a espiritualidade junto com a neurociências e as crenças espirituais, como isso afeta o meu corpo físico, como isso afeta a minha mente, os meus pensamentos, as secreções hormonais, como eu ativo esse sistema de prazer de modo gostoso, não mais pelos vícios que eu tô presa. Aí acaba tudo isso, essa aula de biologia de sexta série, mas que é maravilhosa, eu amo. Aí vai vir coaching, que depois a Mari vai falar. Ah, Marcinha, você já falou do filtro dos sonhos, né, Mar? Agora falta o tarô dos orixás, que todo mundo está curioso. E aí a gente entra no tarô dos orixás. Ai, gente, eu sou suspeita para falar que eu amo. Mas o tarô, ele serve, assim como o filtro dos sonhos, ele é uma ferramenta adicional para te ajudar em consultório, né? Ai, gente, desculpa, eu tenho um gato, tenho pelo de um gato na minha boca. Então, como a gente vai identificar os arquétipos através dos orixás? A Má já traz a introdução disso nos odus e nos mitos, e aí a gente vai aprender no tarô como usar isso na prática. Então, a gente vai aprender as tiragens de tarô, a gente vai aprender a trabalhar nos arquétipos, no positivo, no negativo, e eu vou ensinar algumas jogadas básicas para auxiliar em consultório. Então, vou dar um exemplo. O meu cliente, é a primeira vez que eu vou atender a Márcia Marins e eu não sei o que esperar. Eu posso tirar uma carta durante a sessão ou alguns minutinhos antes da sessão para ir me conectando na energia da Márcia e ver qual é o arquétipo que ela está vivendo agora. Não tem nada a ver com o santo que toca na cabeça que a Má falou antes. É o arquétipo que eu estou vivendo agora. Então, vamos supor que eu puxo a carta de Ogum para a Márcia. Então, ela está vivendo o arquétipo de Ogum, essa coisa do guerreiro, da força, da coragem, de São Jorge mesmo, de fazer acontecer. Mas Ogum é apegado em mamãe e Iemanjá. Então, quanto de repente a Márcia está apegada à mamãe, à família, deixa de ir para o mundo porque acha que tem que proteger e cuidar. Então, eu já consigo direcionar a sessão e tudo que a Márcia falar para mim durante a sessão tem a ver com esse mito de Ogum. Legal. Isso, para mim, é maravilhoso. Né? E você tá só os arcanos maiores, né? Isso, a gente dá só os arcanos maiores, que são os mitos primordiais da humanidade e que são ferramentas básicas para usar no dia a dia. Mas com os arcanos menores já dá para fazer muita coisa. Por exemplo, eu posso puxar o mito da infância. O que está aprendendo ele naquela infância? Um mito no trabalho. O que está aprendendo ele no trabalho? Eu estimulo muito os alunos a voarem. Tá. Você aprendeu o conteúdo, você consegue fazer muita coisa só com os arcanos maiores. E se você tiver interesse, você estuda os arcanos maiores e pode desenvolver as suas jogadas, né, individuais e desenvolver um trabalho seu, que é o que mais enche a gente de orgulho. Quando um aluno me escreve e fala, ai, prof, eu fiz assim a partir da sua ideia, eu acho maravilhosa, né? E é isso que eu dou, gente. Gente, lembrando que também em todos os módulos que nós estamos falando, nós temos equipe de suporte sob a supervisão minha, da Tamires e da Mari. Mandem perguntas, quem está no curso, quem ainda não está no curso, entra lá, spacohumanidade.com.br/psicanálise, faz a inscrição, que é um curso que vale muito a pena. E alguém aí perguntou do valor do curso. Cara, a produção me mandou aqui, eu achei assim, barato demais da conta. 12 parcelas de 243,28. É 2 finais de semana de McDonald's, Eu ia praticamente. falar isso. Para de comprar creminho na farmácia. Para de comer coisa errada. Compra menos brusinha e faça um investimento pessoal. Porque assim, eu fui aluna, hoje eu sou facilitadora, eu atendo os clientes e o curso mudou a minha vida. E eu acho que não é uma profissão, você sai apto para atender, você sai apto para
para ter uma profissão, para complementar na sua profissão de terapeuta, mas também é um grande processo de descoberta, de você se olhar e sair do é tudo culpa dos outros. É Toma o isso, poder Marta, da né? sua vida, né? Pega seu poder de volta e usa essa carta de Ogum, direciona a sua vida e vai para o mundo. É uma coisa que eu acho muito interessante, porque as pessoas falam assim, tá na moda, né? O termo empoderamento pessoal. Mas eles querem se empoderar para quê? Para não se submeter ao outro, já põe o outro na conversa. Eles não querem se empoderar para ser feliz. Só Né, para Tata? Mais controlar o alguma outro. informação? Não, gente, qualquer dúvida, estamos à disposição. Mandem no Espaço Humanidade, que a Márcia falou que eu já esqueci também, porque aqui é tudo ar, a gente esquece as informações. É Espaço Espaço Humanidade, Humanidade. espacohumanidade.com.br/psicanálise. E aí vocês podem mandar dúvidas específicas. E a Gi pediu para lembrar que na plataforma que a gente usa, vocês têm a opção de fechar o curso, assistir durante uma semana e ver se quem está com dúvida, fala, não sei, assiste uma semana e vê se você não vai gostar. Eu duvido que vocês vão cancelar, mas tem essa possibilidade também para quem está em dúvida, né? Para quem é mais terra e fica naquela dificuldade de andar, fecha, assiste algumas aulas, tenho certeza que vocês vão amar, mas vocês têm a possibilidade de cancelar se for o caso. Em 7 dias cancelar. Em 7 dias cancela. Eu cancelei um outro curso pela mesma plataforma e, gente, é simplão de fazer. Pode ir na fé, ninguém vai ficar te ligando do Espaço Humanidade, tentando reter aluno, não é o nosso interesse. A gente Não, quer que vocês assistam, que vocês entendam, porque a gente acredita que isso realmente muda a vida das pessoas. muda como mudou a nossa. Tá, obrigado. Vou chamar a Mari. Para Tchau, desligar meus você, amores. é só apertar o X. Manda tchau para todo mundo, linda. Tchau, gente. Amo vocês. Eu não sei como eu saio, me tira, mas. Vou tirar. Pum! Oi, Mari, você tá por aí? Dá um oi para mim. Mari, vamos esperar a Mari dar um oi. Ou então, Mari, me chama, fala, solicita aí que quer participar comigo. Mari, fala oi, Mari. As pessoas também não estou achando, né, gente? Tem tantas mensagens aqui. Infelizmente, não vai dar tempo de responder as perguntas, tá? Espera aí que eu fiz caquinha aqui. Deixei lá, tinha achado a Mari, perdi a Mari de novo. Mari, manda oi outra vez. Gente, uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Fazer uma transmissão ao vivo com a Mari. Mari, é só você aceitar agora. Essa nova tecnologia, atendimento online, veio para ficar, né? Então, fazendo o curso online, vocês já vão Oi, aprender a mexer. Oi, Mari! Tudo eu bem? mandei um monte de oi, viu? Você que não estava vendo. É, porque vai passando um monte de letrinha aqui, Mari, eu só pego. Toda hora eu dava um oi, mas tudo bem, vamos lá. Mari, Adorando, adorando. para que serve o coach dentro da psicanálise e espiritualidade? Como é que você está esse coach? Então, Márcia, assim como você viu, né, que dava para conciliar Freud com, né, a transcendência da espiritualidade, esse curso é esse negócio, né? A gente acaba conciliando tudo que parece que não é conciliável, não é isso? Isso, Lady Hermes. Todos os paradoxos podem Exatamente. ser reconciliados. E aí a gente Fala. conciliou também algo que parece que é inconciliável, que é coach e psicanálise, né? A gente consegue fazer essa conversa e fica uma conversa bem bacana. Por quê? Porque assim, eu vejo o coaching como uma coisa que vai pontualmente ajudar determinados momentos da vida. A psicanálise veria o todo. Então, eu estou com muita angústia, realmente ocupo todos os outros, eu não consigo perceber o meu valor. É a psicanálise, aí precisa de um processo maior, de imersão, de ver realmente o que causou, vai lá no passado,
retrabalho o presente, projeto esse futuro. E aí, como é que eu vou projetar, às vezes, o futuro? Como é que eu faço para conseguir aquilo que agora eu vejo que é o que eu quero, mas eu não sei como. Então, o coach, ele vem mostrar um passo a passo, como colocar um objetivo, como caminhar nessa direção, como é que eu me planejo, como é que eu vejo que crenças ainda está pegando ali pontualmente naquela questão que eu quero trabalhar naquele momento. Então, o coach seria uma coisa mais pontual, a psicanálise seria ver o nosso todo, né? Quando Tá. eu percebo que realmente depende de mim, eu vou para o coaching e vejo como, né? E Então, nessas no aulas de curso, coaching tem alguns exercícios para a pessoa se perceber. exato, Márcia. Então, nas aulas de coaching, eu vou dar muito pouco de teoria. Então, as pessoas nesse módulo 7 já estão com bastante teoria, com muito conhecimento de Freud e muito conhecimento como funciona o cérebro, né? Já viu a neurociência. E aí o coach eu vou dar muito pouco de teoria, só as bases do coach, quais são as principais teorias que embasam, e vamos para a prática. Então eu trago ferramentas práticas que eu uso em consultório, que eu testei, que funcionou, né? Eu sou especializada em coach de carreira também, além de psicanalista, né? Mas eu comecei no coach, então eu tenho muito amor pelo coaching também. E aí eu trago uma ferramenta para autoconhecimento, que é para identificar padrões de repetição. Tem uma ferramenta que é para identificar crenças naquele assunto lá que eu estou querendo trabalhar, por exemplo, um objetivo de carreira, um objetivo financeiro, um objetivo de me estruturar melhor. Quais são as crenças que estão ainda, né, navegando ali naquele universo? Então a gente pega as crenças, identifica isso por meio de uma ferramenta que eu trago no curso. Trago a roda da vida, que é uma ferramenta, qualquer processo de coaching sempre tem a roda da vida, que são 8 áreas da vida, onde cada um vai identificar em cada área como que está a minha satisfação e o que falta para eu ter realmente uma satisfação maior ou melhor. Então vai ver a área de relacionamento, carreira, financeiro, espiritual, emocional, organização. O coach ele vai muito olhar esse todo também. Então, a roda da vida ajuda a ver esse todo para depois especificar. Ah, essa área pega mais para mim. Então, pega ali, pega um objetivo. Eu ensino como trazer um objetivo, como trazer do sonho, que é uma coisa assim mais do ar, né? Aquela idealização, para transformar no objetivo, numa meta, que passo a passo aí a gente pode chegar cumprindo essas metas, chegar no objetivo que é o que eu alcancei, que seria o sonho, que seria o desejo também ligado à psicanálise, né? Trago além da roda da vida objetivos, metas, valores e encerro com um plano de ação, passo a passo, como fazer com que dia a dia eu consiga chegar naquele meu objetivo que eu tracei. Eu trago 2 vivências também no curso, tá? Vivências que a pessoa vai parar, vai seguir o passo a passo daquele. Como a Andresa tem lá o relaxamento alfa profundo, passo a passo, só a voz, né? Então eu também trago 2 metodologias nesse sentido, 2 ferramentas nesse sentido, de trazer uma vivência para, né, incorporar mais ainda, vivenciar com alguma técnica, essa técnica que ajuda até você visualizar onde você quer chegar, e a partir dessa visualização, como fazer para chegar nisso, né? O passo a passo, criar o plano de ação, tá? Então, é um módulo que eu trago, assim, desse coach com muito carinho, muito amor e muito prático. Autoconhecimento para o aluno e depois que ele vivenciar as ferramentas, poder aplicar isso também pontualmente no consultório, como psicanalista espiritualista, sentiu que aquele cliente, aquele paciente está precisando, né? Aquele cliente está precisando, aplicar determinada técnica que aprendeu no coach, sim, dá para conversar, psicanálise e espiritualidade, e a conversa é muito boa, viu, Márcia? E depois você entra com o penúltimo módulo, que é o 12º, Lacan, Pois todo mundo se é. apaixona pelo Lacan. Fala um pouquinho. Então, aí quando chega lá no final, né, o penúltimo módulo, a gente vai no Lacan, que também é apaixonante, né? Não preciso nem dizer que eu me apaixonei também por esse francês maravilhoso, que é o Lacan. Márcia, ele chega num momento na psicanálise que as teorias do Freud estavam bem consolidadas, mas já tinha, assim, uma movimentação diferente dos institutos, diferente do que o Freud tinha apregoado, vamos dizer assim. Estava muito burocratizado, estava muito cheio de normas, de regras, de leis. E o Lacan ele vem questionar tudo isso. Então, no curso, a gente vai ver
passo a passo a vida do Lacan. Você mesmo coloca como é importante a gente ver o momento que a pessoa vive. Então, o Lacan ele viveu durante todo o século XX, praticamente. Ele é de 1901, morre em 81. Então, ele percorre todo, não só aquele padrão antigo como eram as famílias, como era no tempo do Freud, como ele pega a mudança dos anos 50, 60. Então, ele vai trazer um novo olhar para a teoria do Freud. Por quê? Porque ele vai ver que a família mudou, o papel da mulher mudou, novas neuroses surgem, novos desafios da sociedade surgem, e a psicanálise ela vai se atualizando com tudo isso. Tanto E que quais hoje... os tópicos que tem nesse módulo, Mari? Tá. Então, passo a passo, depois que a gente vê a vida do Lacan, eu gosto de trazer o que influenciou o Lacan. Então, eu vou falar sobre o surrealismo, que é um aspecto da arte que ele conviveu na época com os artistas surrealistas, influenciou o padrão dele, de como ele viu a psicanálise e pôde aplicar. O estruturalismo, que é uma teoria, um movimento intelectual também da França dos anos 50, influenciou Lacan, a gente vai estudar estruturalismo. Vamos ver assim, o principal conceito dele, que é o consciente estruturado como uma linguagem, que aí vai ter o significante, o significado, as metáforas, porque ele vai diferenciar do Freud, que ele diz assim, o Freud trouxe a noção de inconsciente, mas no tempo dele ele não tinha o estudo da linguagem, porque a linguística que estuda a linguagem é do século XX, depois de 1900, início do século XX, mas não estava tão estruturado ainda, lá nos anos 50 que realmente bombou, vamos dizer assim. O Lacan ele pega esse conhecimento da linguagem, da linguística, e vai trazer esses conceitos. Se não tivesse, então, linguagem, não teríamos como manifestar o inconsciente. Então, isso é super importante na teoria lacaniana, toda a estrutura da linguagem que vem, né? E aí, assim, teoria das pulsões a gente retoma, só que já com a visão não só do Freud, como do Lacan, estádio do espelho, relação com o grande outro, e o também simbólico, imaginário e real, e significante e significado, né? Que é também Que é importantíssimo. Importantíssimo entender, para entender o inconsciente, entender o papel nosso diferente um do outro, né? A nossa especificidade como ser humano, está no nosso significante. As nossas funções, né, Mari? As nossas Então, funções. fica aqui comigo. E aí, se você quiser me interromper, se lembrar alguma coisa, você interrompe. Diga. Gente, vocês perceberam o quão rico é esse curso? Se todo mundo que estiver aqui já se inscreveu, manda direct para os amigos que ainda não se inscreveram, manda eles entrarem lá no spacohumanidade.com.br/psicanálise para ver um videozinho que tem de abertura da Andresa, para ver tudo que nós falamos aqui. O valor está baixíssimo, né? Que é os 12 de 243, que não é praticamente nada, e é um curso transformador. Concorda, Mari? Concordo, eu sou fruto dessa transformação, né, Márcia? Eu, a Tamires e tantos outros que estão atuando atualmente como psicanalista espiritualista, como terapeuta, que agregou esse conhecimento. Então, é uma formação profissional completa, maravilhoso. E o que eu acho legal, que eu vou reforçar, porque eu falei no comecinho, as pessoas têm dúvida, pode atender? Pode, terminou o curso, passou em psicanálise, ou está passando em psicanálise, pode começar a atender. Mas eu ainda não comecei a passar em psicanálise, mas já veio um cliente me procurar. Vamos, porque estamos ligados ao todo. Se o cliente veio até você, é porque você tem condição, e você vai ter essa segurança. Precisa ter alguma graduação antes? Não, não precisa. O que precisa? Saber ler e escrever e amar e ter boa vontade de se conhecer, ter boa vontade de fazer com que a humanidade expanda essa consciência. No curso tem lá a listinha dos psicanalistas, espiritualistas já formados por nós, que vocês vão procurar, podem procurar por eles para começar já, porque tem um foco um pouco diferente. Tem o registro na ABAT, tem 4 aulas bônus, que será janeiro, fevereiro, março e abril. É isso, Mari? Uma por mês, que é para dar tempo de vocês assistirem o curso inteiro. Fora isso,
tem a nossa equipe de suporte, que é a nossa supervisão, com a minha, da Mari e da Tamires, cada um na sua respectiva aula. Temos apostila, indicação de livro. Acho que na aula de Lacan que você dá uma lista, não é, Mari? De livros que eles Eu podem indico os ler. livros, filme também, assim como você também indica filmes que ajudam muito no entendimento, né? Agregam esse conhecimento. É. Gente, vocês têm que ver uma coisa. Quando a gente faz o curso e quando nós entendemos que nós somos espíritos e estamos no psiquismo, qualquer filme, qualquer novela, qualquer coisa, você vai ver com outros olhos. E o Uhum. que eu acho fundamental, né? E é uma coisa que eu, inclusive, aprendi com a Mari no Lacan do Significado e Significante. Sim. Eu sempre peço para os meus clientes conceituar, porque ele traz uma palavra que para ele tem um significante. É significante, né, Mari? Isso. Tem o significado normal, que todo mundo inteiro. Fala uma Uhum. palavra aí, Mari, que você lembra. Ah, sei lá, cadeira. Cadeira, né? Todo mundo sabe o que é uma cadeira. É uma coisa para a gente pôr a bunda. Só Uhum. que cada um vai imaginar, e aí vai o imaginário através da experiência pessoal, que está no Uhum. inconsciente pessoal e no inconsciente coletivo também. Cada um vai ter um conceito sobre cadeira. Não, a cadeira tem que ser de couro, a cadeira tem que ser tipo trono como a minha, tem que ter apoio de braço. Então, gente, Hermes estava certo, o nosso universo é mental, e eu baseei todo esse curso na lei de Hermes. Não foi uma coisa que eu fiz de propósito, falei, eu vou fazer isso, isso, isso. Não. De repente, quando eu vi, já estava fazendo, e eu espero que todos vocês participem do curso, porque eu tenho um objetivo na vida, né? E eu falo para todo mundo. Eu quero, pelo menos, abranger o mundo inteiro. Eu, Márcia Marins, não. Todos Os nós. nossos alunos, uma Uhum. porrada de psicanalista e espiritualista em cada parte do mundo para divulgar que somos espíritos, sim, que somos divinos, sim, e que tudo, absolutamente tudo, é para o bem, para o bom, para o belo e para o justo. E que culpa não existe. Não dá para ser aquilo que a gente não é. Então, a gente sempre faz pensando que é o nosso melhor e nós fazemos o melhor. Somos instrumentos do divino. Não é, Mário? Com certeza. É o mantra da psicanálise, praticamente, né? É rever essa questão de culpa, né? E trazer para a responsabilidade, né? Né? Que é a Esse- habilidade de resposta. Palavras sim. finais da Mari para se despedir, que a gente já estourou em 10 minutos. Gente, espero ver vocês lá no curso, que vocês compareçam, que vocês façam o curso e nós nos vemos na aula online já praticamente todo mundo transformado. Praticamente não. Certamente todos transformados. Até lá, gente. Um beijo. Tchau, amada. Vou derrubar você e vou Tchau. falar para as Pode derrubar. pessoas. Não vou, vou derrubar. Tchau. Tchau. Vou falar para as pessoas, muito obrigado. Às 18 horas, eu estarei numa outra live lá no meu Instagram, que é Psicanálise e Espiritualidade, falando de relacionamento abusivo. Vamos até lá para vocês compreenderem como a visão da psicanálise e espiritualidade é diferente. Espero todos vocês, espero que vocês compartilhem o nosso curso para a gente poder atingir esse universo que é a humanidade. Porque se a humanidade expandir, nós expandimos. Se a humanidade não expandir, nós não expandimos. Porque somos um só, humanidade. E é justamente o espaço humanidade, e nada acontece por acaso, que divulga e dá a oportunidade para vocês fazerem esse curso. Gente, Gi, um beijo para você, Gi Pureza, eu amo muito, Thelma, todo mundo, amo vocês.
Beijo, beijo. Até às 18 horas lá no meu Insta. Olha, tô pensando em fazer um medo de que à meia-noite de sexta-feira, tá? Só não achei ainda uma coisa assim, um filtro de demônio. Assim que eu achar, eu entro. Tchau, amor. Amo vocês. Espero vocês lá no curso. espacohumanidade.com.br/psicanálise. Lá tem todas as informações, tá? Beijo.